Bom, moçada, já usei esse termo algumas vezes, né, na aula, né? Hematose, diz respeito lá às trocas gasosas entre o ar e o sangue. E essas trocas gasosas entre ar e sangue exatamente acontece ao nível dos alvéolos pulmonares. Sendo que, como é que funcionam os alvéolos pulmonares de maneira um pouco mais detalhada? Ora, estava comentando com vocês que nós temos lá traqueia e os anéis de cartilagem, e a gente vai ter brônquios, e aí vai ter lá os bronquíolos, e, gente, na extremidade dos bronquíolos, os alvéolos pulmonares. Gente, a figura está completamente fora de escala, né? Porque os alvéolos pulmonares são microscópicos, não teria como ver eles desse jeito. Mas, gente, os alvéolos pulmonares, eles são bolsas na extremidade dos bronquíolos, onde, do lado dessas bolsas, nós temos a passagem de capilares sanguíneos. Então, você tem os alvéolos pulmonares, você tem os capilares sanguíneos aqui do lado, e para que você faça a hematose, nós vamos ter a passagem de gases do ar para o sangue e do sangue para o ar. O oxigênio, né? Ele vai do ar para o sangue, o CO2 vai do sangue para o ar, para você depois eliminar. Eu queria conversar um pouquinho melhor sobre os alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares, eles são constituídos por dois tipos de células. Dois tipos de células lá nos alvéolos pulmonares. Número 1, os chamados pneumócitos tipo 1. Adivinha qual é o nome do segundo tipo de célula? Pois é, né? Pneumócito tipo 2, né? Para quem reclama que biologia não tem nenhuma lógica, né? Mas tá, vamos primeiro ao pneumócito tipo 1. Pneumócito tipo 1, ele vai ser uma célula epitelial achatada, exatamente que constitui a parede do alvéolo. Ou seja, a parede do alvéolo em si, ela é constituída dos pneumócitos tipo 1. Inclusive, eu lembro para vocês que o epitélio de revestimento dos alvéolos pulmonares é aquele epitélio simples pavimentoso. Epitélio simples, uma camada de células, pavimentoso, achatada. Então, o pneumócito tipo 1 é exatamente a célula epitelial pavimentosa, a célula epitelial achatada, que constitui a parede do alvéolo. Então, o ar vai passar pelos pneumócitos tipo 1. Só que nós temos, gente, um segundo tipo de célula, os pneumócitos tipo 2, onde os pneumócitos tipo 2 têm uma função mais esquisitona. Pneumócito tipo 2 tem um papel de secretar, o papel de produzir um tipo de líquido chamado de surfactante. Que nome horroroso, hein? Sendo, gente, que o líquido surfactante, ele tem o objetivo de reduzir a tensão superficial nos alvéolos, reduzir a tensão superficial nos alvéolos, exatamente para poder evitar o colabamento dos alvéolos. Eita caramba, não deu para entender absolutamente porcaria nenhuma, né? Então, vamos filosofar um pouquinho? Bem aqui. Gente, o alvéolo pulmonar, ele vai ser uma bolsa bem pequenininha, né? E aí você tem as células do alvéolo pulmonar. E, cara, nessas células tem muita água. E a água tem uma propriedade chamada de coesão, na qual água atrai água. Acontece que uma água atrai outra, que atrai outra, que atrai outra, que atrai outra. Quando as várias águas, devido à alta coesão, se atraem, tendência das águas é se atraírem em direção ao centro do alvéolo. E se as águas se atraem em direção ao centro do alvéolo, o alvéolo, ele vai lá e ele fecha. Quando você tem que o alvéolo fecha, não tem como entrar ar para exatamente você fazer a hematose, as trocas gasosas. Detalhe, o nome colabar quer dizer fechar. Colabar, colapsar, né? Então, colabamento ou então colapso quer dizer, gente, fechamento. Ou seja, devido à grande quantidade de água nas células, inclusive do pneumócito tipo 1, devido à alta coesão da água, tendência das águas é se atraírem.
se atraírem em direção ao centro do alvéolo, de maneira que o alvéolo colapsa, ele fecha. Para que você, moçada, possa manter os alvéolos pulmonares abertos, você vai ter que atrapalhar essa coesão da água. E aí, gente, entra em ação o líquido surfactante. O líquido surfactante, ele tem propriedades semelhantes à de um detergente nas aulas de química. E aí, se alguém não lembra lá direitinho como é que é um detergente, você vai lá dar uma estudada nas aulas de química. O que eu posso adiantar para você é que detergentes, dentre outras coisas, diminuem a tensão superficial da água. No que eles diminuem a tensão superficial da água, automaticamente atrapalha a coesão da água. No que atrapalha a coesão, a água não atrai água. No que a água não atrai água, não há o fechamento, o colabamento, o colapso dos alvéolos. E os alvéolos, então, eles podem se manter abertos. Eles podem se manter abertos para que o ar possa entrar e, com isso, nós fazermos a hematose. Então, eis aqui, gente, o papel do surfactante. O surfactante, ele tem estrutura semelhante à de um detergente. Ele diminui a tensão superficial, diminui a coesão entre as moléculas de água. E, com isso, moçada, ele vai evitar o colabamento, evitar o colapso do alvéolo. Evitar o colabamento, evitar o colapso do alvéolo, em português, manter os alvéolos pulmonares abertos. Manter os alvéolos abertos para que nós possamos fazer trocas gasosas. Aliás, que nem eu tinha colocado aqui, né? Papel do líquido surfactante, exatamente, semelhante a um detergente, diminuir a tensão superficial nos alvéolos para poder evitar o colabamento dos alvéolos, escrevendo de outro jeito, para poder manter os alvéolos pulmonares abertos. Gente, indivíduos que nascem prematuros, eles não fabricam surfactante. E aí você pode acabar de estar diante de uma condição de uma doença chamada de doença do surfactante. Então isso aí acontece lá frequentemente em crianças prematuras. Então em bebezinhos que nascem muito prematuros, eles ainda não apresentam o surfactante. Eita, gente, isso é um problemão, né? Porque a partir do momento que a criança não tem o surfactante, sem o surfactante, eu não tenho como reduzir a tensão superficial no alvéolo, não tenho como reduzir a coesão da água, não tenho como evitar o colabamento. Então você vai ter o colapso, o colabamento, o fechamento dos alvéolos pulmonares. E uma vez que os alvéolos pulmonares, eles ficam fechados, uma vez que você não tem como manter os alvéolos pulmonares abertos, uma vez que eles ficam fechados, automaticamente, gente, o risco é enorme de asfixia nessa condição chamada lá de doença do surfactante. Como é que você pode lidar com isso? Bom, se por exemplo, gente, a mulher está ameaçando ter um parto prematuro, a gente pode meio que prevenir a doença do surfactante através de algumas medicações, né? Eu sei particularmente dessa história que aconteceu lá, né, com meu filho, né? Ele estava lá, né, com a ameaça de nascer prematuro, e a médica lá com medo de ele nascer prematuro, com medo de, por exemplo, ele nascer muito antes do tempo, né, muito cedo, né, começou a tratar, né, minha esposa com medicações, né, medicamentos corticoides, que eles vão amadurecendo o pulmão do bebê. Né, quando o médico fala em amadurecer o pulmão do bebê, né, exatamente preparando o bebê para fabricar o surfactante, para que mesmo que ele nascesse prematuro, ele já teria o surfactante para que isso aqui não acontecesse. Ele chegou a nascer lá um pouquinho prematuro, mas não teve problema nenhum. Né? Porque nesse caso, né, devido ao tratamento lá que a minha esposa tinha feito, recebido a medicação, né, amadureceu mais cedo lá o pulmão lá do moleque, pronto, beleza, nasceu um pouquinho prematuro, mas de boas. Se, entretanto, você não fez isso e o moleque nasceu muito prematuro, né, e você não tem uma preparação prévia para isso, aí, cara, você pode utilizar
surfactante de outros animais. Normalmente se usa surfactante de porco, né? Então, um bebezinho prematuro, ele não consegue abrir os alvéolos para respirar, você vai lá e injeta no pulmão dele surfactante de porco, que é muito parecido com o surfactante da gente. No que coloca o surfactante lá no pulmão do bebê, os alvéolos pulmonares abrem. No que os alvéolos pulmonares abrem, o bebê vai respirar normalmente, né? Tanto é que o índice de sobrevivência de crianças prematuras nos últimos anos aumentou um bocado, né? Porque muitas vezes a criança prematura morria da doença do surfactante, morria asfixiada. Mas hoje em dia a gente sabe como lidar com isso. Por exemplo, usar esse surfactante de porco, né, para compensar a falta do surfactante do bebê. Aí com o tempo o pulmão dele amadurece e ele passa a produzir surfactante por conta própria, né? Então a gente vai ter nos alvéolos pulmonares esses dois tipos de células. E, gente, claro que o pneumócito tipo 1 é o mais importante, aquele que constitui a parede do alvéolo para que haja a hematose. Aliás, eu diria para vocês que a hematose ela se dá através da chamada membrana respiratória. E o que é, gente, a membrana respiratória? É o conjunto de estruturas atravessadas pelos gases respiratórios na hematose. Então, nesse caso, a membrana respiratória, as estruturas atravessadas pelos gases no processo de hematose, gente, basicamente são duas estruturas. Ora, se você observa bem aqui, quando o oxigênio passa, a primeira estrutura que ele vai atravessar a parede do alvéolo, o pneumócito tipo 1. Segunda estrutura que ele vai atravessar, a parede do capilar sanguíneo. Será que alguém lembra para mim de aulas anteriores? Qual é o nome da célula que constitui a parede dos capilares sanguíneos? O nome dela é célula endotelial, né? Então, a gente tem que a membrana respiratória, ela vai ser o pneumócito tipo 1, exatamente a parede do alvéolo, mais as células endoteliais. Nesse caso, gente, as células endoteliais constituintes lá da parede dos capilares sanguíneos. Gente, somando a espessura dessas duas estruturas, é muito fininho, né? Porque quanto mais fina for a membrana respiratória, mais fácil dos gases passarem. Então eu quero que a membrana respiratória seja muito fina. Tanto é que o pneumócito tipo 1 ele é uma célula achatada, tanto é que a célula endotelial é uma célula achatada. Somando a espessura do pneumócito tipo 1 com a célula endotelial, é bem fininho. A parede do alvéolo, mas a parede do capilar é bem fininho. Membrana respiratória, ela tem que ser extremamente fina, extremamente delgada, exatamente para poder facilitar a passagem de gases. Então, bem fininha, bem delgada, delgada, sinônimo de fino, para poder facilitar a passagem de gases, facilitar a passagem de oxigênio, facilitar a passagem de CO2 através da membrana respiratória. Uma última lembrança que eu tenho, antes de descrever o processo de hematose em si, diz respeito a um dos vários problemas que acontecem quando alguém fuma de modo crônico. Fumo, né, gente? Ele está relacionado a vários problemas de saúde. Um dos problemas de saúde relacionados ao fumo é exatamente o famosíssimo enfisema pulmonar. E o que é o famosíssimo enfisema pulmonar? Enfisema pulmonar é uma dilatação anômala dos alvéolos pulmonares. Essa dilatação anômala dos alvéolos pulmonares vai acontecer de tal maneira que haja destruição das paredes intermediárias dos alvéolos. Eita, Landim, não deu para entender porra nenhuma nesse caso. Beleza, né? Tentando explicar um pouquinho melhor. Então, normalmente os alvéolos pulmonares, eles são superdobrados. Qual é a vantagem deles terem essas várias dobras? Aumentar a superfície de captação de gases. Mas no cara que fuma cronicamente, o que acontece é que as paredes intermediárias dos alvéolos pulmonares vão sendo destruídas, e à medida que essas paredes intermediárias
dos alvéolos pulmonares vão sendo destruídas, o alvéolo fica anormalmente dilatado. E o que é pior? Uma coisa é você pensar no alvéolo assim, assim. Ou seja, com a superfície bem grande para captar muitos gases. Outra coisa é você pensar nele com as paredes intermediárias destruídas, onde você tem lá menos parede, você tem lá menos dobras no alvéolo, você vai ter menor superfície para fazer hematose. Ou seja, isso leva à insuficiência respiratória. Então o que acontece lá? Essa dilatação anômala dos alvéolos pulmonares, essa destruição das paredes intermediárias dos alvéolos, tem como consequência a diminuição da superfície para captação de gases, a superfície para hematose, e devido a essa diminuição da superfície para captação de gases, da superfície para hematose, isso leva a um quadro de insuficiência respiratória. Detalhe, a insuficiência respiratória nesse caso, ela é irreversível. Gente, ela é irreversível porque as células do alvéolo que morrem não podem ser repostas. Nesse caso, ela vai ser irreversível porque quando você tem a destruição de algumas células dos alvéolos pulmonares, não tem como você repor as células alveolares. Então, as células alveolares mortas, elas vão sendo substituídas por tecido conjuntivo. Ora, quando a gente fala lá em elas serem substituídas por tecido conjuntivo, estou falando, gente, de um processo de cicatrização naquela região, um processo de fibrose pulmonar. E claro, né, que tecido conjuntivo não é o mesmo tecido do alvéolo pulmonar, ele não é adequado para fazer trocas gasosas. Então, com as células alveolares mortas, trocadas por tecido conjuntivo, cicatrização, fibrose pulmonar, irreversível. Então, essa insuficiência respiratória, irreversível. Daí, mais um dos vários possíveis motivos para que você, pelo amor de Deus, não invente de fumar, né? Nesse caso, manter as paredes dos alvéolos pulmonares intactas, garantir uma superfície adequada para que a gente tenha as trocas gasosas, né? A entrada de oxigênio no sangue, a saída de CO2 do sangue, exatamente o processo de hematose, e a gente agora descreve como a hematose acontece.